Filipenses, capítulo 1, versículo 16. Quem achou, diga amém. Diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Outra tradução diz, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Carta do apóstolo Judas, penúltimo livro do Antigo Testamento. Capítulo único, né? Vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-lhe convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então está aí dois textos, né? Apologéticos e defesa da fé. Um muito conhecido, né? Escrito pelo apóstolo Paulo, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. E nós precisamos mesmo fazer essa defesa, né? E sempre lembrando que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? Mas contra as hostes espirituais da maldade acampadas nos lugares celestiais. Então, quando nós defendemos a nossa fé, refutamos as heresias, nós não combatemos o herege, nós combatemos as heresias, né? Nós não podemos ter um embate pessoal, né? Tem que ser à luz da palavra de Deus. Sempre que a gente for conversar, tem que ser no campo das ideias e, sobretudo, o embasamento bíblico. E o apóstolo Judas, aqui nesse texto que nós lemos, ele, já falei aqui para os irmãos, ele, na verdade, ele escreveu sobre outro assunto, né? Sobre salvação, mas ele diz que ele foi obrigado. Uma outra tradução fala, foi necessário escrever acerca da fé que uma vez foi dada, uma vez por todas foi dada aos santos, porque ele está combatendo justamente as heresias. Se os irmãos lerem toda essa epístola de Judas, que é o único capítulo, vocês vão perceber que ele vai fazer uma defesa da fé muito bem construída, muito bem alinhavada, né? E dizendo que tais hereges estão destinados para o fogo eterno. Ele chama eles de nuvens sem chuva, né? Quer dizer, não tem conteúdo nenhum. Nuvem que não tem chuva, para que serve? Não é? E assim por diante. Espuma do mar, são como espumas do mar, que apenas faz todo aquele movimento, né? Mas na verdade sem conteúdo. Aquela efervescência toda, mas não tem conteúdo. Nos outros dias que nós viemos, nós mostramos como identificar uma seita, mostrando para os irmãos 3 aspectos principais: doutrinário, moral e sociológico de uma seita, como identificá-los. E agora hoje nós vamos abrir, se você trouxe aí, tem sua apostila, abra comigo, por favor, na página 10. A deturpação das Escrituras e as seitas. Como que eles deturpam, adulteram as Escrituras, né? Eles eles utilizam a Escritura de modo conveniente, né? E a Escritura, ela sofre mais na mão
quem utiliza ela do que de quem nem pega a Bíblia. Essas pessoas que são adeptos das seitas, eles utilizam a Bíblia, mas de modo muito conveniente, adequa a Bíblia às suas conveniências, né? Inclusive, tem duas ciências de interpretação bíblica, uma chamada de hermenêutica, né? Os irmãos já ouviram falar, ciência de interpretação da Bíblia de geral, e a outra é exegese, ciência de interpretação do texto. Agora, o que as seitas fazem, ao invés de eles utilizarem a exegese, que é quando você vai extrair do texto para cá, eles fazem o contrário, eles usam a exegese, que aí eles injetam o pensamento deles na Bíblia. E a Bíblia pode ser interpretada, acho que a bateria, né? Deve estar cortada. A Bíblia não pode ser interpretada ao seu bel prazer. O apóstolo Pedro diz que nenhuma das profecias é de interpretação humana. Então eu só posso interpretar a Bíblia à luz dela própria. Ela mesma se interpreta. Então nós não podemos deixar. O grande problema das seitas é que eles vão interpretando a Bíblia sem as regras corretas, sem os contextos, e vão usando versículo isolado. Você pode conversar com um adepto de uma seita e vai citar a Bíblia, só que textos isolados. Não sei se os irmãos tem aqui o canal Novo Tempo, né? TV Novo Tempo, 141 lá, pega em casa, os adventistas. Eles vão citar a Bíblia constantemente, mas sempre versículos fragmentados, textos fora de contextos. E eles têm um poder de convencimento muito bom, né? Então eles deturpam as escrituras, e para que nós possamos detectar, nós só podemos detectar se nós conhecermos o verdadeiro cristianismo. Nós precisamos conhecer, né, ter um profundo conhecimento sobre o autêntico cristianismo, sobre a palavra de Deus, de que maneira a palavra de Deus ela se revela para nós, de que maneira nós podemos então entendê-la mesmo. E o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 15, 16, não precisa abrir, que eu já mencionei da outra vez que eu vim aqui. Ele diz que nós temos que estar aptos para responder com mansidão acerca da esperança que há em nós. Então, todas as vezes que nós temos um confronto, entre aspas, né, com os adeptos das seitas, não só eles, mas também o próprio sistema neopentecostal, que os irmãos já perceberam que eu bato muito nessa tecla, né? Porque tem algumas igrejas evangélicas aí que ainda não foram catalogadas como seitas, que são piores do que as seitas, mas muito pior, porque estão vivendo um evangelho barato, né? Híbrido, misturado com outro evangelho, como Paulo diz em Gálatas 1, 8 e 9. Então aqui na página 11, vocês vão ver que tem uma série de textos aí que eu coloquei, né? Que as seitas elas fazem uma reinterpretação das escrituras. Vocês vão ver que tem vários textos aí, e como resultado eles pregam outro Jesus, outro evangelho. Então às vezes há uma pergunta que não quer calar, de vez em quando a gente ouve alguns dizendo, né? Mas escuta, eu tenho até irmãos que congregam lá comigo que tem parentes que estão em seitas. Essas pessoas têm salvação? É o que eles perguntam, né? Eles não estão lá, não invocaram o nome do Senhor, né? Não creram. Mas uma fonte não pode dar dois tipos de água. E se eu estou seguindo uma doutrina errada, eu estou seguindo um Deus errado e indo para o céu errado também. Porque a doutrina é muito importante. A doutrina, a construção doutrinária, né, os pilares doutrinários, é o que vai me trazer uma certeza, uma convicção e um relacionamento com Deus de modo correto. Para que eu possa ter um bom relacionamento com Deus corretamente, eu preciso estar trilhando o caminho certo. Sim ou não? Se a gente pegar qualquer caminho aqui, por exemplo, para ir para São Paulo, a gente chega lá? Chega, irmãos? Não tem que pegar o caminho certo e olhar as placas? Então assim é o Evangelho. O Evangelho não tem alternativa de caminho. Jesus falou, eu sou o caminho. Olha o artigo definido, né? A verdade é a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então, se eu digo que estou seguindo Jesus, mas eu coloco Jesus como apenas um profeta, ou como alguém que não é, que é o mesmo em relação ao Pai e ao Espírito Santo, uma pessoa só, no caso dos unicistas, ou unitaristas, Deus Pai maior, o Filho um pouquinho menor, né? Deusinho com letra minúscula, e o Espírito Santo como uma força ativa. Essa não é a doutrina cristocêntrica, bíblica, ortodoxa, né? Que foi sistematizada durante mais de 2000 anos. Então eu vou começar a mostrar para os irmãos aqui hoje, na página 11, aí vocês já vão ver, corrigindo as más interpretações e refutando as heresias. Então agora a partir de agora nós vamos passar já que vocês já sabem como identificar uma seita, já estão com a apostila na mão, tem que recapitular depois, né? Olhar bastante, fazer anotações, para que quando estiver conversando com alguém de uma seita, alguém que não está vivendo o Evangelho, e até mesmo ouvindo programas de TV, assistindo programas de TV, rádio, vocês vão perceber, vão começar a filtrar, né? E vão perceber que aquilo que eles estão falando, às vezes até uma mensagem até bonita, mas uma roupagem bonita, mas não é o Evangelho verdadeiro. Isso dá para se perceber quando se faz um curso como esse. Então, a partir de agora, vamos passar a expor sobre como corrigir essas más interpretações, né? E para que nós possamos ter uma noção um pouco mais apurada. Primeiro, vocês vão ver na página 11, o Espírito Santo é uma pessoa ou uma força ativa? O que vocês acham? Tá? Pessoa ou força ativa? Pessoa. Vamos ver, né? Então aqui vocês veem que eu coloquei aí que as testemunhas de Jeová, elas usam com frequência o texto de Gênesis 1, versículo 1 e 2. Vamos ler esse texto, bem conhecido, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. É muito conhecido de todos que lêem as Escrituras, né? Quem achar pode ler em voz alta, por favor. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esse texto aí, que é muito conhecido, é utilizado pelos TJ, pelas Testemunhas de Jeová, para dizer que Deus, o Espírito Santo, não é Deus, não é um ser pessoal, uma pessoa, que ele é apenas uma energia, uma força ativa, porque ele estava pairando sobre a face das águas. Primeira coisa que eu quero explicar para os irmãos, esses 3 primeiros versículos da Bíblia aí, primeiro versículo, né, no texto original, ele vai dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? No original, Elohim Bereshit Bara, significa, a palavra que é usada para Deus aí é a palavra Elohim, né? Sendo que pode ser utilizada outras palavras no hebraico, porque essa palavra Elohim, ela também pode ser utilizada para Deus com letra minúscula e para anjos, mas aí o texto então, né? Bereshit Elohim Bara, significa no princípio criou Deus os céus e a terra. Então percebam os irmãos que essa palavra Elohim, ela é uma palavra plural. O que significa isso? Significa que aí já é a primeira reunião da Trindade. Embora a palavra Trindade não está na Bíblia, mas o conceito da doutrina está. A primeira vez que aparece o conceito da Trindade é nessa palavra Elohim aí. E esses 3 primeiros versículos acontece algo que é chamado pela teologia de interpolação. Se você quiser anotar, o que é uma interpolação? É quando a Bíblia ela vai dar saltos cronológicos de milhares, milhões de anos. Do versículo 1 até o versículo 3 passaram-se milhões de anos. Esse primeiro versículo, Gênesis 1 e 1, é o primeiro estágio, chamado de terra primitiva. Nesse primeiro estágio aí, provavelmente viveram os dinossauros aí, o homem não tinha sido criado ainda. Provavelmente aí, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí que os dinossauros devem ter vivido. O segundo versículo, quando a terra era sem forma e vazia, é o segundo estágio, já passou milhões de anos, chamado terra caótica. E
Então o Espírito de Deus não significa que ele está pairando sobre a face das águas, porque ele é uma energia positiva. O que ele está fazendo é que ele está interagindo com os elementos que iriam constituir o ser humano. Ele já está interagindo com a matéria-prima que ia fazer o ser humano. A única coisa que Deus fez a partir de uma matéria-prima existente é só o ser humano. Por isso que no Salmo 8 a Bíblia diz que o homem é a coroa da criação de Deus, porque todas as outras coisas ele fez a partir do nada, né? A palavra parar, quer dizer, do nada surgiu. Agora vamos ler o Salmo 139, mostrar para vocês que o Espírito Santo ele já interagia com o homem antes do homem ser formado, nesse princípio aí. Estou começando já a refutar aqui, né, o que diz os TJ. Salmo 139, acompanhe comigo na sua Bíblia. Verso 1 em diante. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetro os meus pensamentos, esquadrinho o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é de sobremodo elevado, não posso eu atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Olha o Espírito aparecendo aí. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, a palavra original aqui é Seol, né? Lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. A tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu me formaste no interior, o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nem deles havia ainda. Perceberam? O Espírito de Deus interagindo com o ser humano, a substância ainda informe. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Estava tudo submerso, né? Ficou milhares de anos submerso, e o homem não havia sido formado, mas o Espírito de Deus já estava interagindo com a matéria-prima que formaria o homem. Vamos ler Jó 33:4 também, mostrar para vocês que o Espírito Santo ele é criador. São unitaristas. Unicista é a igreja local, tabernáculo da fé, voz da verdade, movimento de só Jesus, testemunha de Yehoshua. 33:4, quem pode ler? O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito de Deus me fez. Significa que se ele fez é porque ele é Deus, ele é criador. Então, o que o texto está mostrando aí é que o Espírito Santo é uma pessoa, o ser pessoal é Deus também, e ele criou, o Espírito de Deus me fez. Então, não resiste ao crivo da Bíblia essa doutrina falsa, né, das testemunhas de Jeová, dizendo que o Espírito Santo é apenas uma força ativa, né? Isso não resiste mesmo ao crivo da Bíblia. Mostrar para vocês alguns outros textos que é importante a gente ler. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha, Romanos 8:14. Aliás, Romanos 8, acho que é o 34. 14 mesmo, 8:14.
Uma força ativa não tem atributos, né? Como diz aí? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Guiar. Se alguém, como que não é um ser pessoal, como que ele pode guiar alguém? Não é? Como que eu posso, se não é uma pessoa, vai guiar a outra? Ele é só uma força ativa. Mais ainda, vamos ler mais alguns textos aqui. Por exemplo, Atos dos Apóstolos 8:29. Pode ler, por favor. Se ele fosse só uma força ativa, ele teria poder sobre nada. Não tinha poder de criação, nada. Não, ele não teria nenhum tipo de atributo que um ser pessoal tem. Ele não se entristeceria, que nós vamos ler. Ele não se afastaria. Ele não poderia ser extinto. Ele não teria poder, ele não seria criador. O Espírito de Deus me fez, né? Ele não seria consolador, porque o Espírito Santo, a palavra paracletos no grego, significa consolador, né? Então significa que ele é uma pessoa. 29, 8:29. Quem vai ler? Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Disse o Espírito a... Filipe. Uai, uma força ativa fala? Então significa que não é uma força ativa. Ele é um ser pessoal, uma pessoa. E a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Quer dizer que ele tem sentimento, não é? Como uma força ativa pode ficar triste? Vamos ler mais um texto ainda, os irmãos perceberem aqui. Atos dos Apóstolos 5, versículo 3. Como diz? Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do dom? Pode continuar lendo, por favor. Conservando, porventura, não seria teu e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste ao homem, mas a Deus. Olha aí, está falando do Espírito, né? Como você pôde, vou parafrasear, mentir ao Espírito de Deus? Ele foi falar, não mentiste aos homens, mentiste a Deus. Então a Escritura está dizendo que o Espírito Santo é Deus. Então já está refutado à luz da Bíblia. Se os irmãos tiverem mais dúvida, a gente pode ler mais textos aqui. E essa palavra que eles utilizam, né, esses dois versículos que eles utilizam lá, ele tem que ser interpretado à luz de outros contextos. Quando a gente lê um texto que ele está obscuro, a única maneira de se interpretar é pegando outros textos que lancem luz naquele texto para a gente entender. Não posso pegar nenhum versículo isolado e criar uma doutrina, é isso que acontece muito. Nós vamos ver muita coisa aqui que vamos refutar, né, à luz da Bíblia. Os irmãos perceberam como é pregado aí no meio neopentecostal também muita coisa que não tem nada a ver, né? O outro sim. Tem mais uma aqui, ó. Corrigindo a má interpretação na página 12. Várias explicações teológicas sobre a utilização do pronome nossa foram sistematizadas ao longo da história. Alguns comentaristas afirmam que Deus estaria se referindo aos anjos. Todavia, isso não tem sentido, nem se sustenta, uma vez que no versículo 26 diz: passamos o homem à nossa imagem, enquanto o 27 deixa claro: criou Deus o homem. O que ele está citando aqui? Ele está citando que também, no caso das testemunhas de Jeová também, eles dizem que
um pouquinho antes aqui, ó, a palavra ruach, que eles usam, né, no hebraico, eles dizem que quando, ali em Gênesis 1:26, quando Deus faz uma reunião, um concílio convencional, diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Os testemunhos de Jeová diz que ali foi uma reunião de Deus com os anjos, e não com a trindade. Eles não aceitam, eles dizem que a trindade foi criada por Satanás, essa doutrina da trindade. Então eles dizem: não, ali são anjos. Só que quando a gente vai ler o texto, ó, abra comigo sua Bíblia, a expressão façamos, ela é uma expressão plural e uma reunião de Pai e Filho e Espírito Santo. Gênesis 1:26 diz assim: também disse Deus. Aqui mais uma vez a palavra Deus aqui é Elohim. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Agora, olha, se você pegar só esse texto, você observar que a palavra no original, a palavra ruach, quer dizer o ar em movimento, né? Essa palavra ruach, ela pode ser, que justamente pode ser interpretada de várias maneiras, mas aí quando você lê o versículo 27, aí você já derruba por terra essa doutrina. Ó. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O texto anterior, versículo 26, passamos o homem à nossa imagem e no 27, como que diz? Então criou Deus o homem a sua imagem e semelhança. Quer dizer que a imagem e semelhança é de Deus e não tinha reunião nenhuma de anjos, porque passamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele está falando com o Espírito Santo e com Jesus, é a Trindade. Aí no 27 ele já vai ratificar, confirmar, né? Então Deus foi feito. Então os irmãos percebem que não há como a Bíblia dar embasamento para dizer que foi uma reunião de anjos. Se tiver alguma dúvida, pode anotar aí, depois pergunta, né? Às vezes fica alguma dúvida. Vamos caminhar mais um pouco agora. Na página 13 da apostila, diz assim, ó: a alma do ser humano é mortal? O que vocês acham? O ser humano, quando ele morre, ele fica dormindo ou ele fica consciente? O que vocês acham? Dormindo, né? Esse daí é o que as seitas ensinam. Os adventistas, a igreja local, né? A igreja local também ensina que a pessoa morre e fica dormindo, não é? E outras. Isso daí chama-se aqueles que acreditam na mortalidade da alma. E também os adventistas são aniquilacionistas. Não é o caso da igreja local, mas os adventistas sim. Dizem que todo ímpio será aniquilado pelo sopro da boca de Deus. Né? Eles acreditam em vida eterna, os adventistas, mas não acreditam em condenação eterna. E segundo eles, quando a pessoa morre, várias seitas ensinam, Testemunho de Jeová, igreja local, vários unicistas também. Eles dizem assim: o homem fica dormindo até o dia da ressurreição. Vamos ver se isso resiste ao crivo da Bíblia. O que a Bíblia diz? Né? Se realmente a pessoa fica dormindo. Aí geralmente eles pegam textos, por exemplo, em Eclesiastes, né? São textos isolados, que diz que na sepultura não há ciência, não há obras, não há indústria, não há comércio. O que a Bíblia está dizendo nesse texto poético é que quem morre, ele não vai voltar mais aqui. Lá na sepultura, se ele era sorveteiro aqui, ele não vai vender sorvete mais. Se ele era empresário, ele não vai ser empresário mais. Por isso que a Bíblia diz: não há indústria, não há comércio, não há obras. Agora vamos ver aqui alguns textos. A palavra alma no Antigo Testamento, justamente essa palavra que eu acabei de dizer agora também, ruach. A palavra ruach quer dizer, no Novo Testamento é a palavra psique, que é grego, né? No Antigo Testamento a palavra ruach. Então essas palavras, elas podem ser interpretadas conforme o contexto. A palavra alma
aparecer como sangue na Bíblia, outra hora ela aparece como animal, criaturas, peixes, enfim, né? Inclusive quando Deus fez os peixes e povoou as águas de almas viventes e disse que o homem deveria dominar sobre os peixes, né? Enfim, então alma vivente, então essa palavra não se aplica ao ser humano. Foi usada a mesma palavra ruach, só que está falando de peixes. Então nós vamos ver no Novo Testamento, a palavra pisquê, mostrar a primeira coisa para vocês, que quem dorme quando morre, o que fica dormindo no pó da terra não é a alma, é o corpo. Mateus 27, 52, vamos ler. Primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês aqui. Quem vai ler? Mateus 27, 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Como é que é? Não é a alma de corpo de santos que estavam dormindo? Muitos corpos de santos que dormiam no pó da terra. Perceba isso daí. Só uma correção. Eu inverti aqui. A palavra no Antigo Testamento, ruach, não é empregada para a alma. Ruach é o ar, espírito. A palavra para a alma é a palavra nefesh, no hebraico. Nefesh, com PH, né? E no grego é psique mesmo. Então aqui, irmãos, primeiro ponto, que dorme, fica dormindo no pó da terra, é o corpo. Isso é chamado de estágio ou estado intermediário. Entre a nossa morte e a nossa ressurreição, há um estado intermediário. Agora, a pessoa fica dormindo ou fica acordada? Vamos ler Lucas capítulo 16. Isso aqui não é uma parábola. Se você for conversar com TJ, adventista, alguém da igreja local, eles vão dizer para você: não, mas isso aqui é uma parábola de Lucas 16. Só que se você for ler todas as parábolas, você vai perceber que Jesus dizia assim, ó: o reino dos céus, ou o reino de Deus, é semelhante a 10 virgens, é semelhante a uma pérola. Agora, quando ele chega aqui em Lucas, vamos ver a diferença. Lucas 16. Versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Primeiro ponto, perceberam que Jesus usou o verbo haver? Havia, quer dizer que é alguém que existiu. Eu não posso usar o verbo haver para quem não existe. Primeiro ponto aqui, ele está usando o verbo haver. Havia, e aqui vocês vão perceber também que vai aparecer nomes de pessoas agora. A parábola não tem nomes, por causa pelo fato de ser uma alegoria, não aparece nomes. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que perdeu a sua dracma dentro de casa. Não aparece o nome, aqui não, vamos continuar lendo, ó. Versículo 2. Havia, olha o verbo haver de novo, certo mendigo chamado, olha o nome, coberto de chagas, que jazia à porta do rico, né? E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo. Perceba que o mendigo não tem o nome dele, porque ele não alcançou a salvação. Morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aconteceu morrer o mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. Perceberam a diferença do rico com o mendigo? O mendigo morreu, para onde ele foi? Mas quem levou ele? Os anjos. O rico morreu, foi para onde? Sepultura. A Bíblia não está citando nem que os anjos vieram para buscá-lo. A diferença do salvo com aquele que não alcança a salvação. Vamos continuar.
aliás, 22, 23, né? No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Primeiro ponto também, você já viu alguém que está dormindo conseguir enxergar? Tá? Isso aqui é sentido. O sentido dele estava ativo. Olhando ao longe, ele viu Abraão e Lázaro que estavam no seu seio. Porque antes da ressurreição de Jesus, quem morria, ele descia para o Hades. Existia um abismo ali. De um lado ficava o paraíso, onde ficavam os salvos. Do outro lado ficava um lugar de suplício, chamado de Hades. Podemos dizer que é uma antessala do inferno, onde eles ficavam em sofrimento, em tormento. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele transportou aquele local que ficava no seio de Abraão, o paraíso, para o terceiro céu. Agora o Hades continua descendo. As pessoas que morrem sem Jesus continuam descendo para o Hades. As pessoas que morrem com Jesus hoje, elas sobem. Como que eu provo isso? Provérbios 15, 24, vamos ler. Pastor, eu não sei se na sua Bíblia está escrito, mas em cima, antes de começar os versículos, está escrito parábola. Mas aí não é Bíblia, isso aí é epígrafe, né? A epígrafe em cima não é a Bíblia. Epígrafe e rodapé de Bíblia não é Bíblia. Nós temos que só pegar. A Ana fez uma pergunta interessante. Por que está escrito na parábola? Porque o comentarista da Bíblia colocou parábola, mas não é parábola. Em cima você pode ver que está escrito algumas Bíblias, parábola do rico e Lázaro, não é? Mas isso aí não é Bíblia. A Bíblia é só a escritura. Isso aí é apenas um pensamento do comentarista que editou a Bíblia. E rodapé de Bíblia é o pensamento teológico daquele que comentou a Bíblia também. Pode ler Provérbios 15, 24. Para o sábio, o caminho da vida é para cima. Para ele se desvia do inferno que está embaixo. Para o sábio entendido, o caminho da vida é para que ele se desvie do inferno que está em. Então hoje, quando alguém morre com Jesus, ele sobe. Terceiro céu, lá onde está o paraíso. Quem morre sem Jesus continua descendo. Depois da ressurreição de Jesus, Salmo 68 e também Efésios 4, a partir do versículo 8, mostra que Jesus levou o cativo ao cativeiro. Ele levou aquele lugar que ficavam os salvos, daquele local ali do Hades, para o terceiro céu. Então, vamos continuar lendo aqui o texto de Lucas. Versículo 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, exclamou, né? E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Segundo sentido, paladar. Perceberam que ele tinha paladar? Está pedindo para pegar água e colocar na língua dele. Ele tinha paladar, então. Está ativo. Como que alguém está dormindo, pede para se colocar água na sua boca? Ele viu ao longe, né? Depois ele pediu para colocar água. Tem paladar também. Vamos continuar. Pastor, então significa que as pessoas hoje não têm salvação, eles estão vendo, ouvindo, sentindo. Eles só veem, ouvem, sentem o ambiente onde eles estão. Nada do ambiente de fora. Estou vendo minha mãe veio me visitar aqui, igual diz o Espiritismo. Ela só entende o ambiente que ela está. Tanto o ímpio como o justo continua com os sentidos totalmente funcionando. Eles estão conscientes. O ímpio em um lugar de suplício, esperando para o momento de ser lançado no lago de fogo. Enquanto que o justo vai para o paraíso, esperando o momento do arrebatamento da igreja, da ressurreição dos mortos, para que ele possa, o seu espírito, unir-se com o corpo que vai ser ressuscitado, para que ele possa encontrar-se com Jesus. É isso mesmo. Pode falar. Isso fala que é todos eles. Não. Isso aí está em Efésios 4, a partir do versículo 8. Isso está no Salmo 68, que ele levou o cativo, o cativeiro. Tem outros textos também, né? 1 Tessalonicenses está falando 4, 16, 17, está falando do momento do arrebatamento. 1 Coríntios capítulo 15, lê com bastante atenção todo o capítulo para perceber
a ordem das ressurreições, como que vai ocorrer, né? Mas ninguém fica inconsciente, não, está todo mundo consciente. Então, pois eu vou ler um texto para vocês que os justos também estão conscientes. Vamos continuar lendo aqui o texto do capítulo 16 de Lucas. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Agora ele está lembrando lá da casa dele, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar. Como que alguém está dormindo e está lembrando da família? Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quando ele está citando Moisés e os profetas, é o Antigo Testamento. Está dizendo, eles têm a Bíblia, a Escritura, eles têm que ouvir a Escritura. Moisés e os profetas aqui é a palavra. Aí ele vai continuar insistindo, ó. Olha o versículo 29, 30. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, quer dizer a Bíblia, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, ainda que fosse possível. Ele está dizendo, e alguém dentre os mortos lá, observe que em nenhum momento ele diz que alguém vai reencarnar, ou que alguém vai aparecer na casa de alguém, ainda que ressuscitasse alguém, a Bíblia enfatizando a ressurreição. Então esse texto aqui não tem nada a ver com parábola. Se você ler o Talmud, né, que é um compêndio doutrinário de leis dos judeus, eles vão dizer que é parábola também. É aí que se fundamenta as seitas, na tradição judaica, no Talmud. Mas isso aqui não é uma parábola. Tem nome de pessoas, só não aparece o nome do rico porque ele não alcançou a salvação. Tem o nome de Abraão, tem o nome de Moisés, tem o nome de Lázaro, só não apareceu o nome dele. Então aqui não é uma parábola, embora algumas Bíblias digam que é uma parábola, né? É o caso real. Hã? O caso real. É o real, é real. Eu não sei se alguém com a versão revista e corrigida, mostrar uma coisa para vocês, como nós não podemos confiar em epígrafe, que é esse tema em cima aí em negrito. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, abra comigo aí, por favor. Não se pode confiar em epígrafe nem rodapé de Bíblia. Segundo Reis, capítulo 2. Como está dizendo em cima aí a epígrafe? Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Aham. E ele foi elevado ao céu no quê? No carro de fogo mesmo? Não. Ah, como é que está dizendo aí que foi? A Bíblia falando Essa epígrafe está certa. Elias é elevado ao céu no carro de fogo? Não. Porque ele foi só separado, se você ler o texto, eles foram separados um do outro e ele subiu no redemoinho. Então não dá para confiar em epígrafe. Viu? A parábola dos talentos, por exemplo, está falando que são 10 talentos, mas na verdade são só 8. Tem Bíblias que está escrito lá, a parábola dos 10 talentos, mas é 8. Ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Não são 10 talentos, são só 8. Alguma dúvida sobre a sono da alma? Então, parábola Não tem nome de pessoas. O reino de Deus é semelhante a tal coisa. Parábolas eram alegorias, história fictícia que Jesus usava para ensinar verdades morais e espirituais. E ele nunca vai usar o verbo haver quando é havia. É igual Jó capítulo 1 diz: havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Significa que Jó existiu, né? Muito bem. Então o que dorme é o corpo. As pessoas morrem. Agora vamos ler o texto que os justos também estão conscientes. Apocalipse, abra comigo aí. Aqui nós vimos o ímpio consciente, né?
capítulo 6, olha o versículo 9, eu vou ler até o 11, vocês vão acompanhar comigo. Apocalipse 6, a partir do versículo 9. Quem achou, diga amém. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. A palavra alma aqui é psique no grego, né? Por causa da palavra de Deus e por causa dos testemunhos que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Como que alguém está dormindo e está clamando por justiça? Mas eles estão lembrando aqui na terra. Hã? Eles estão lembrando da iniquidade. Eles estão lembrando, mas eles não têm nenhum contato com o ambiente aqui, né? Eles estão lembrando. Sim, mas não questão do ambiente. Que eu digo assim, por exemplo, você conversa com o espírita, ele fala que o morto volta aqui, vai em casa, aparece para o pai, aparece para a mãe, né? Fica próximo dos parentes, fica ajudando os parentes, tem que queimar vela para eles, dia de finados, vai no cemitério, cheio de gente queimando vela. Eles lembram, só que eles só conseguem participar do ambiente que eles estão. Esses aqui são justos, que estão clamando por justiça, foram mortos. Como que alguém pode estar dormindo e estar consciente, clamando por justiça? Significa que eles estão com a mente ativa. Então, tanto o ímpio como o justo, ele fica consciente. Quer ver um texto aqui só para provar aquele que eu falei para vocês? Se for a mente ativa do justo, vai trazer tristeza no coração. Não. Não. Aí que é a diferença do justo e do ímpio. Porque o justo não vai lembrar dessas coisas. Isaías diz que jamais lembrarão das coisas passadas. Ele só lembra dali. O ímpio é que fica lembrando. Tanto é que vocês percebam que ele foi levado, o Lázaro morreu, os anjos levaram ele. Agora o rico morreu, o que aconteceu com ele? Foi sepultado. Isso daí, dentro da interpretação bíblica, da teologia, está mostrando a diferença entre o justo e o ímpio. Ele está lembrando por quê? Porque ele está num lugar de suplício eterno, ele está lembrando dos parentes aqui, para que os parentes não vá para lá. Agora o justo não vai lembrar se o pai ficou aqui, se a mãe ficou, ele vai lembrar somente as coisas, por exemplo, pedir por justiça, estão lembrando, mas a questão de que ficou alguém aqui, não. Isso aí tem texto lá em Isaías, depois eu vou achar esse texto e mostrar para vocês. Aqui tem um outro texto que eu quero ler, abra comigo em Jó. Jó 12, aliás, Jó capítulo 7. Olha comigo o verso 9 em diante. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita, o conhecerá jamais. Isso aqui está refutando esse negócio que morto volta aqui, vem na casa visitar o pai, visitar a mãe, fica intercedendo. Olha o que a Bíblia está dizendo: como a nuvem passa e se desfaz, quem morre, né, o morto jamais volta, quem desce a sepultura jamais volta na sua casa. Então há uma diferença, pastor, entre o ímpio e o justo. O ímpio está no lugar de suplício, ele vai ficar lembrando até das coisas, até da família. O justo não, a mente dele vai estar tranquila, em paz. Nós vamos chegar lá, Saul e Abed de Endor. Vai ser uma das coisas que nós vamos refutar aqui. Agora eu quero ler só mais dois textos, só para embasar aquela questão que Jesus levou o local onde era o paraíso, o seio de Abraão, para o terceiro céu. Nós vamos ler três textos aqui. Efésios capítulo 4. Versículo 8.
Acharam? Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Perceberam que ele levou cativo o cativeiro? É o local onde ficavam os salvos. Vamos ler ainda Salmo 68. Verso 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste os homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Perceberam? Ele levou cativo o cativeiro. Agora, como que eu sei que o paraíso está lá no terceiro céu? 2 Coríntios 12, vamos ler. A partir do versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 12, diz assim a palavra de Deus: se é necessário que me glorie, ainda que não convenha, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Até onde ele foi? E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito dizer aos homens ou referir. Então, significa que o paraíso está no terceiro céu. Primeiro céu é terra, segundo céu é universo. Não, o primeiro céu é o céu das aves, onde as aves voam aqui. O segundo céu é o espaço onde estão acampadas as hostes espirituais da maldade, os demônios, os anjos caídos. Aí vem o terceiro céu, que é onde está o trono de Deus. Agora, na tradição judaica, eles creem em 7 céus. Eu fiz teologia, o pastor disse para nós que é uma linha teológica que diz que quando Satanás foi jogado do céu e da terra, houve um estrondo tão grande na terra que deformou toda a terra, transformou uma coxa de sal, matou tudo, aí Jesus veio e colocou tudo no cativo, que é onde está aquele espaço, né? Isso daí é uma realidade, né? Não é só um conceito teológico, mas há embasamento bíblico para isso. O que matou os dinossauros aqui, a chuva de meteoros que a ciência fala, foram os anjos caídos mesmo. E aí ele tornou, todo o universo se tornou um caos. Porque ele quebrou um princípio de autoridade. O universo é regido pela autoridade de Deus. Na medida que ele quebrou o princípio de autoridade, gerou caos no universo. A terra foi submersa, né? E matou os dinossauros. Toda a biodiversidade que tinha aqui foi morta. E aí foi, durante o período que ficou submersa, Gênesis 1, versículo 2 que nós lemos, aconteceu que foi se formando as jazidas de petróleo por baixo do oceano. O petróleo, você sabe que é combustível fóssil, né? E de onde vieram esses fósseis? Justamente de toda a biodiversidade que morreu no período da terra caótica, quando ficou tudo submerso. Quando Noé vai fazer a arca, Deus manda ele betumar a arca para impermeabilizar. Betume é petróleo, para que não entrasse água. Os irmãos percebem que a Bíblia ela vai ser muito clara, né? Ela mesma, a Bíblia ela se interpreta e ela está em harmonia. Por isso que as doutrinas falsas das seitas, elas dissolvem, porque não tem harmonia, não se encaixa, fica lacuna, né? Fica vazio. Por quê? Porque não se encaixa, ela está fragmentada, então está sob geleia, que eu falo, né? No momento que você começa a apertar e fazer o crivo da Bíblia, ela vai se dissolver. Bom,
Vamos continuar mais um pouco aqui. Mostrar então a alma do ser humano, ela é imortal. O sono da alma não é bíblico, né? A pessoa morreu, tanto o ímpio como o justo está consciente, respectivamente nos seus lugares, né? Vou continuar aqui. Então, só recapitulando, a palavra no Antigo Testamento para a alma, nefesh, ela pode ser usada para vários, por exemplo, para animal, para pessoa. Ezequiel, por exemplo, 18, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. É aí que vem a questão que os adventistas usam: não, mas a alma morre. Está escrito lá: a alma que pecar, essa morrerá. Mas quando ele diz a alma que pecar, essa morrerá, está dizendo pessoa, a alma como pessoa, né? Depois ela também pode aparecer como algo distinto do espírito e do corpo. Hebreus diz assim, que a palavra de Deus vai até a divisão da alma, separa as juntas e a medula. Hebreus capítulo 4, né? Separa as juntas e a medula. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a alma lá, aí já está falando de um compartimento do ser humano distinto ao corpo e ao espírito. O homem é dotado de espírito, alma e corpo. Nós falamos corpo, alma e espírito, mas não é nessa ordem que a Bíblia fala. Lá em Tessalonicenses ele fala espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos ler esse texto aí que é importante. Como diz? 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês perceberam aí que espírito e alma e... Lembra que eu expliquei da Trindade lá? Batizado em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Quer dizer que a própria Bíblia está mostrando aí 3 compartimentos do ser humano distintos: espírito e alma e corpo. Então a Bíblia deixa muito claro que nós somos um ser tricotomista, né? Os testemunhos de Jeová são dicotomistas. Só acredita na alma, para eles é o sangue e o corpo. Nós acreditamos aquilo que é coerente com a Bíblia: espírito e alma e corpo. No Antigo Testamento, lá no tabernáculo de Moisés, só o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. E o tabernáculo também foi montado de dentro para fora. Então assim, espírito, alma e corpo. Aqueles 3 compartimentos lá significa, é um tipo do espírito, alma e corpo do ser humano. Para interagir com o espírito do ser humano, o único que tem acesso ao espírito do ser humano é só Deus. O diabo não pode tocar no espírito do ser humano, mesmo que ele seja ímpio, porque quando o homem morre, o espírito volta para Deus. Está em Eclesiastes daí. Então, quando alguém fica possuído por uma entidade maligna, está possuído na alma e no corpo, nunca no espírito. Assim como só o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, no tabernáculo, só Deus tem contato com o espírito do ser humano. Então, mais sangue, ele está citando o capítulo 59 do livro do profeta Isaías. Maria está inserida nesse contexto. Agora, olha o que os teólogos católicos, eruditos católicos, eles fazem. Eles pegam o texto de Gênesis 3:15, vamos ler? Bem conhecido, né? Sem contar que esse texto também, o que tem de pregador neopentecostal e até pentecostais, dizendo que Jesus esmagou a cabeça de Satanás, né? Já ouviram isso? Vamos pisar na cabeça dele, que a cabeça dele já foi esmagada. Se um ser vivo tiver a sua cabeça esmagada, ele continua em ação?
Pega um animalzinho, esmaga a cabeça dele, vê se ele continua atuando. Até um ser humano. Quer dizer que se Satanás tivesse tido sua cabeça esmagada, a cabeça é governo, ele não estaria mais atuando. Ele apenas foi ferido. Ele só vai ter a cabeça esmagada só no juízo final. Olha Gênesis 3,15. Ferir é uma coisa, esmagar é outra. Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá O canhão. Ah, não esmagou não? Mas os pregadores falam que está esmagado, né? Agora, pergunto para vocês, quando a Bíblia diz aqui que a semente da mulher ferirá a cabeça, qual mulher está sendo referida aqui? Essa palavra semente aqui, ela traz uma conotação de sêmen. Mulher não tem sêmen, né? A semente da mulher esmagará, ou ferirá, melhor dizendo, a cabeça. Porém, inimizade, está dizendo aqui entre o ser humano, porque aqui tem um contexto que deve ser muito bem observado, o capítulo 14, versículo 14 e versículo 15. Aqui há três tipos de sentença que Deus deu. Quando o homem caiu, na verdade Deus deu 4 sentenças. Uma para o homem, que ele deveria agora trabalhar e viver no suor do seu rosto, né? Com fadiga. A mulher, ele deu a sentença que ela deveria, o quê? O que foi? A sentença? Não é dores de parto, é multiplicarei as tuas dores de parto. Quer dizer, que significa que ela já deveria ter dor de parto. Porque ninguém multiplica 0 por 0, né? Multiplicarei de sobremodo as tuas dores de parto. Aí ele vai dar um castigo para a serpente animal. Ele vai dizer assim: do pó da terra comerás. Isso não cumpriu ainda, isso só vai cumprir no milênio. E aí agora, quando ele diz a antiga serpente aqui, que as pessoas confundem, né, que a semente da mulher te ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar, já não é mais a serpente animal aqui, agora aqui já é Satanás. Então se mistura muito. Agora, quem é essa mulher que ele está falando aqui? Não é Maria. Isso é o que a Igreja Católica diz. A semente da mulher que ele está dizendo, ele está falando de Eva. E eles interpretam como se fosse de Maria. Porque quem foi que feriu a cabeça de Satanás foi Jesus. E na cruz, ele feriu o calcanhar de Jesus na cruz. Porque ele matou Jesus. E ao matar Jesus, ele cai numa armadilha. Só que seja um outro assunto para vocês entenderem. Agora, essa mulher aqui que a Bíblia está dizendo é Eva. Porque ela é a mãe de todos os homens, os povos. Não tem nada a ver com Maria. Maria não pode ser encaixada nesse texto nunca. E aí eles fazem 2 coisas. Primeiro, para dizer que essa mulher é Maria, e para poder tentar embasar a Imaculada Conceição de Maria. Que eles dizem que Maria, ela ficou sempre virgem. Que ela teve Jesus e ela não teve mais filhos. Isso não é verdade. A Bíblia diz que José não conheceu até que teve e deu à luz ao seu primogênito. Depois que Jesus nasceu, ela se tornou uma mulher de José, normalmente. Então esse texto aqui não tem nenhuma conotação com Maria. Ainda que fosse Maria aqui nesse texto, ainda assim mesmo não há embasamento para essa Imaculada Conceição de Maria. Dizem que ela sempre, se falar com o católico ortodoxo que Maria teve filhos, irmãos, Jesus teve irmãos, eles brigam. Eles têm até um slogan, né? Tudo com Jesus, nada sem Maria. Quer dizer que Maria é mais importante que Jesus, né? Então eles dizem assim, não, a Bíblia, quando ela fala irmãos, eles têm uma explicação dizendo que são primos. Só que a Bíblia separa quando é primo e quando é irmão. A palavra no grego para irmãos, ela é adelphos. Prima eu não vou lembrar aqui agora a palavra grega, mas é diferente. Quando ela está falando de parente e primos, a Bíblia usa um outro vocábulo grego. Enquanto que ela está falando de irmãos, ela usa a palavra adelphos. E lá no Novo Testamento, quando fala seus irmãos, sempre a palavra adelphos, no original. Então, Maria teve pecado sim, quando a Bíblia diz todos pecaram. E Maria hoje ela está, seu corpo dormindo, sua alma no paraíso, esperando o dia da ressurreição, como qualquer um dos santos, de qualquer um que morre com Jesus. Maria está no mesmo lugar aguardando, no paraíso.
Maria não tem poder de intercessão, de medianeira, adjutriz, como diz os católicos, nada disso. Porque Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém, meus irmãos? Amém, glória a Deus. Muito bem. Então, isso aqui é uma má interpretação, né, Vamos dar uma olhadinha ainda, fazer uma pergunta para vocês. A Bíblia proíbe doar sangue? Não. Vocês acham? Não. Podemos doar sangue? Podemos. E como que eu tenho base bíblica para isso? Que as testemunhas de Jeová dizem que nós não podemos, de forma alguma. Vamos ler Gênesis. Olha o texto que eles usam. Gênesis 9, versículo 4. Quem achar, leia por gentileza. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei vosso sangue da vossa vida. Todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requerei a vida do homem. Tá bom, até aí, obrigado. Primeiro, vocês percebem que o contexto está falando de animal, sangue de animal. A Bíblia proíbe comer sangue no Antigo e no Novo Testamento. Aqueles irmãozinhos que gostam de uma picanha sangrando, não é aconselhável comer, porque não pode comer, está no Novo Testamento também. Concílio de Jerusalém, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Eu fui dar um seminário em Curitiba, os irmãos gostam da carne sangrando lá. E aí, pastor, o que nós vamos fazer? Eu falei, não sei, estou ensinando. Vocês fazem o que a Bíblia está dizendo. Vocês deixam a carne bem passada agora, porque a Bíblia proíbe de comer sangue, tanto no Antigo quanto no Novo. Nem pensar. A Bíblia, quando se foi o concílio de Jerusalém, é o primeiro concílio convencional da igreja, para organizar a igreja. Por que foi necessário? Atos 15, né? Porque estava tendo as heresias, estavam começando a se instalar na igreja, precisava ser feita a segunda viagem missionária, e Paulo percebeu as heresias e a forçação de barra dos judeus para tentar colocar um evangelho judaizante sobre os prosélitos, que eram os judeus convertidos ao cristianismo. Então foi feito o concílio de Jerusalém e foi dado o parecer por Tiago, que era o líder. Diz assim: pareceu bem a nós, ao Espírito Santo também a nós, não impor nada além do que vós abstenhais da prostituição, do sangue, da carne sufocada, do sangue, do sacrifício aos ídolos, da prostituição. Quer dizer, eles queriam que eles guardassem sábado, que eles se circuncidassem, isso aí foi tudo refutado. Agora o sangue sim. Só que há uma grande diferença entre se comer sangue e se doar sangue. Por quê? Porque segundo a ciência, quando alguém está recebendo sangue na veia, o seu organismo não identifica aquele sangue que está sendo injetado de modo parenteral como alimento. Para que o nosso organismo, para que o nosso cérebro envie mensagens para o organismo, para o sistema digestivo, dizendo é um alimento, reconhecer como alimento tem que passar pelo trato digestivo, senão o organismo não reconhece como alimento. Logo, à luz da ciência e à luz da Bíblia, que eu vou dar embasamento bíblico, nós podemos doar sangue, devemos doar sangue. Vamos ler 1 João 3,16. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 16. Amém. Deus. A gente mora no sítio, né? Estroncado. Errado também. Depois, quando a gente se converteu, aí nós aprendemos, aí nunca mais. Agora, se eu for numa casa, alguém colocar um frango para mim, eu não quero saber que jeito que foi morto. E é isso que a Bíblia diz. Você não deve perguntar nada. Agora, se eu ver o frango ser morto e não derramar o sangue dele, aí eu não quero. Não é? Porque é a lei. A lei é o seguinte: eu ponho esse lenço aqui, ó. Qualquer um pode vir e pegar esse lenço. Agora, se eu colocar o lenço e falar, não quero que pegue o lenço, eu criei uma lei. Se alguém vier pegar o lenço, está violando a lei. Então, a lei é que me dá consciência do pecado.
Como que eu vou saber se eu tenho que andar a 100 por hora numa estrada se não tem placa? Então, a partir do momento que eu ver o frango sendo destroncado, eu não posso comer. Agora, se eu não ver, está o frango lá e não pergunto nada. Eu oro e como. Pastor, a respeito do juízo, né? Os açougues, eles vendem juízo. Um açougue cristão, que eu tenho uma ovelha, ela tem açougue, né? E a partir do momento que a pessoa sabe que não pode vender, é pecado. Olha, o cristão mesmo é um conceito que não vende. Então, o que mais sabe? É igual uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu fui no casamento do irmão aqui, presbítero Leandro. Chegou lá, o casamento deles não tinha bebida alcoólica. Parabéns para ele. Porque quem faz a festa, se o cristão faz a festa, ninguém pode chegar e impor nada, porque ninguém manda na casa de ninguém. Se eu for num casamento onde pessoas não são crentes, chegar lá, tem bebida alcoólica lá? Eu vou tomar refrigerante. Agora, na minha casa, não. Se eu fizer uma festa, tem que vir os meus convidados e tomar o que eu colocar. Davi fala lá no Salmo: não colocarei coisa impura diante dos meus olhos. Para dentro do portão da minha casa, lá fora, estou parafraseando, né? Ele diz assim: lá fora qualquer um faz o que quiser, aqui dentro não. A partir de que entrou no portão da minha casa, sou eu. Lá o controle remoto está na minha mão da TV, a senha da internet está na minha mão, eu assisto o que eu quero, e eu também, os meus convidados têm que vir comer e beber o que eu colocar para eles. Amém, meus irmãos? Amém. Mas certas festas de crente que é difícil saber se é crente ou não. Então vamos ler 1 João 3,16. Como diz? Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem deu a sua vida por nós? Jesus. Através do quê? Sangue. Perceberam aí? Aleluia. Conhecemos essa palavra caridade aí, na verdade, ela é amor. Ela traz a palavra caridade porque o amor é abstrato. Agora, quando aparece caridade, é o amor em ação. Porque se eu falar que amo, mas eu não praticar um ato, não fizer uma filantropia, alguma coisa, uma doação de sangue, por exemplo. Como que eu digo? Eu amo, mas o meu irmão está precisando de sangue, está morrendo, e eu não vou lá doar sangue para ele. Sangue é vida, é o que os testemunhos de Jeová falam. Por que você não doa sangue? Porque sangue é vida. Ah, sangue é vida? Então vamos ler 1 João 3,16. Conhecendo nisso a caridade, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Podemos doar sangue ou não? Amém. Pode, também. Irmãos, pode doar órgão tranquilo, porque quando Jesus voltar, se nós já tiver morrido e os nossos órgãos for utilizados, pode ficar tranquilo que nós não vamos precisar deles lá não. Lá é corpo glorioso, não vai usar órgão, não tem aparelho digestivo, lá no céu não tem banheiro, fica tranquilo, viu? Lá é só glória, corpo glorioso, não morre mais. Amém. Que eles gostam, né, filho? Congregação cristã no barril, né? Lá no Brasil. Ó, irmã, é o seguinte: ninguém de nós aqui é tão ingênuo para saber que se você pegar um copo de vinho, um cálice de vinho e tomar, que pecado tem nisso? Então, não é pecado. Paulo aconselha Timóteo a tomar vinho, porque ele tinha um problema no estômago. A água era muito contaminada, porque era coletada no telhado. Eles faziam captação de água do telhado. E os telhados não eram como esse, era muito sujo, tinha animais que ficavam ali, isso trazia doença. Então Paulo disse para Timóteo: olha, te aconselho que você pare de tomar só água, está no texto assim, e tome um pouco de vinho, por causa que ele tinha problema no estômago, talvez uma bactéria, a gente não sabe. Agora, o problema é que tem pessoas, é um ponto de equilíbrio, porque ele toma um copo de vinho hoje, amanhã ele toma 2, depois da manhã ele já está tomando 3, depois ele já está tomando um barril. Então Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E ele ainda diz assim: se comer carne escandaliza o teu irmão, Não comas. entenderam, né? Amém. Então é melhor que não. Eu já fui em casa de pastores, até da Assembleia de Deus, pastor de renome. Chegou lá, vamos almoçar, um garrafão de vinho lá. Vou tomar um cálice aqui, pastor, o senhor importa? Que eu estou tomando por ordem médica. Falei: não, fica tranquilo. Você quer tomar? Não, obrigado. Mas ele tomou um cálice, eu não vou falar que ele está pecando por isso. E o vinho que se tomava na Bíblia é vinho com álcool, viu? Não é vinho sem álcool, não. Lá em Corinto,
Vocês acham que ele estava se embriagando com suco de uva? Chegava lá, daqui a pouco na ceia dele já tinha gente chamando Jesus de genérico. E Paulo precisou escrever e dar uma dura neles, porque eles banalizaram a ceia do Senhor. Então eles estavam tomando vinho com álcool mesmo. O vinho tinha álcool. Você fala, não, é suco de uva. Não, é vinho com álcool. E quando Jesus disse assim, ó, veio João Batista, não comendo e nem bebendo, vós dizeis, tem demônio. Porque João era nazireu, e nazireu não tomava nada de vinho, nada proveniente de uva, né? Aí ele diz, veio o Filho do Homem, comendo e bebendo com pecadores. Vós dizeis, eis aí um beberrão, um glutão. Ele estava chamando Jesus de beberrão de suco de uva. O que vocês acham? Então, irmãos, nós temos que entender a Bíblia à luz do seu contexto, dessas questões históricas. Agora, se eu vou tomar um pouquinho de vinho e amanhã eu vou estar me contaminando e já vou perder o equilíbrio, é melhor que eu não faça. E assim tudo, buscar um ponto de equilíbrio, né? Alguma coisa que eu estou assistindo, um programa, internet, faca de cozinha, não é bom? Sim ou não? Vocês usam faca na cozinha? Cortar? Mas o que acontece se eu não souber usar uma faca? Se corta. Telefone, ó, uma benção, né? Celular, né? Mas se não souber usar, irmãos, principalmente aqueles aqui, eu sei que aqui não tem, né? Mas lá pro lado de Colina, lá, que esses são mais fofoqueiros. Você viu o que aconteceu na igreja ontem? Sabe que o pastor está sabendo? Vou ligar para ele. Vou contar tudo. Dessa vez a casa vai cair, viu? Telefone. Então aquilo que nós podemos utilizar tem que ter, né, a ética cristã mostra sempre um ponto de equilíbrio, sempre um ponto de equilíbrio. Então ficou claro que nós podemos doar sangue, né? Amém. Amém, meus irmãos? Outro sim aqui. Os mormons participam do sacerdócio de Melquisedeque? O que vocês acham? Vocês sabem quem é Melquisedeque? Melquisedeque é um personagem do Antigo Testamento que aparece lá em Gênesis 14, só lá. Depois ele aparece no Novo Testamento sendo citado pelo escritor aos Hebreus no capítulo 7 e também no Salmo 110, o salmista cita ele. Melquisedeque é um tipo de Cristo, ele era rei de Salém, rei de sacerdote, rei de paz, né? Então ele é um tipo de Cristo. Abraão pagou o dízimo de tudo para ele. Observe que o dízimo é antes da lei, né? Porque já aparece lá no capítulo, no princípio. Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque. Nem existia lei ainda, a lei veio com Moisés depois. Então o dízimo é antes da lei. Tem gente que fala, não, o dízimo é coisa da lei. É antes da lei e continua hoje no Novo Testamento, porque é um princípio. Agora, Melquisedeque é um personagem que ele representa um tipo de Cristo, representa Cristo. E os mormons dizem que os sacerdotes dele são continuidade do sacerdócio de Melquisedeque. Assim como tem alguns aí que dizem que são apóstolos, né? Hoje modernos, tem muitos apóstolos aí hoje, não tem? Só que o último apóstolo morreu aproximadamente lá pelo ano 90. Sabia, irmãos? Foi o apóstolo João, o único que morreu de morte natural. Não existe apóstolo mais hoje, no sentido amplo da palavra, lá do ministério que existia. Não. O apóstolo hoje, a palavra apóstolo significa enviado. É o missionário, aquele que a igreja envia para fazer uma obra missionária. Esse é o apóstolo. Apóstolo no sentido da palavra de ato profético, de que a palavra deles tem a mesma autoridade da Bíblia, que eles não podem ser questionados, não existe mais. O colégio apostólico terminou em João. E assim como também os mormons dizem, não, os únicos sacerdotes da terra que fazem parte do sacerdócio de Melquisedeque são os mormons. Eles dizem isso. Agora, à luz da palavra de Deus, vamos ler Hebreus 7, 23 e 24. Então, quando vocês ouvirem alguém aí que é apóstolo, viu, tomem muito cuidado com esses apóstolos modernos aí. Não que ele tenha um título de apóstolo, é só a função de ir, porque quando a igreja envia um missionário, esse missionário tem que ir para o campo missionário, e ele não é ele que faz missões, a missão é da igreja.
É a igreja que faz missões. Ele apenas vai cumprir a missão da igreja. O missionário está fazendo missão, a igreja que faz missão. Ele está sendo enviado para a missão que foi comissionada por Jesus para a igreja, né? Como que ele disse? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele está comissionando a igreja para isso. Tá. Os dons ministeriais. Quem perguntou? Quem foi que fez isso, senhor? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, buscando o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. Esse dom ministerial, ele é muito diferente daquele colégio apostólico que era escolhido pelo próprio Jesus, né, como ele fez até com Paulo. Os mesmos 3 anos que ele gastou com os outros discípulos, os pescadores e outros, ele gastou com Paulo no deserto da Arábia. Ficou 3 anos lá, releu o Antigo Testamento. Jesus apareceu para ele. Sabia que um dos requisitos para ser apóstolo tinha que ver Jesus? O apóstolo do colégio apostólico. Aí eu pergunto, os apóstolos modernos viram Jesus? O que vocês acham? Então aquele dom ministerial, pastora, é justamente como o missionário, foi enviado pela igreja para fazer missões, nunca como aquele colégio apostólico. Pastor, tem um versículo bíblico que fala que tem que ver Jesus? Tem, nós vamos ler já já. Só vou ler aqui 7, Hebreus 7, 23 e 24, quem pode ler? A irmã está fazendo uma coisa aqui que todos nós temos que fazer. Crente beriano, eu falei que tinha que ver Jesus, ela pediu base bíblica. Tudo que for falado, você tem que pedir base bíblica. Senão a gente fica muito suscetível, é subjetivo, né? Eu estou falando, onde está a base bíblica? É isso que os crentes de Bereia faziam. Eles iam olhar lá na escritura para ver se condizia com aquilo que estava falando. Qualquer um que estiver pregando, irmãos, base bíblica sempre. Viu? Como diz aí? E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Pode continuar. Mas esse, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Ele está falando, aqueles, Melquisedeque e outros, eles morriam, eram mortais. Este, agora ele citou Jesus, no 24. Esse não, esse é eterno. Então o único que tem um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, só Jesus Cristo. Mais ninguém. Inclusive, quando Jesus estava sendo julgado na casa de Anás e Caifás, eu não sei se os irmãos têm conhecimento, mas o sacerdote não podia rasgar suas vestes. Nem quando ele estava em estado de luto, porque rasgar as vestes, no Antigo Testamento, nos tempos bíblicos, significa luto, tristeza profunda. O sacerdote era proibido. Mas quando Caifás perguntou para Jesus se ele era o Filho de Deus, Jesus respondeu para ele, tu o dizes? Ele falou, blasfêmia, rasgou as vestes. O sacerdote não podia fazer isso. Ele estava, sem saber, ele estava transferindo o sacerdócio, estava mudando de Levi, né, da ordem levítica, para o sacerdócio de Melquisedeque, que é a segunda ordem de Jesus. Porque o sacerdócio de Jesus é eterno, de Levi passou. E todos os homens, agora de Jesus ele é eterno. Então os mormons estão equivocados, dizer que eles fazem parte do sacerdócio de Melquisedeque. O Melquisedeque era real. Real, é um ser real. Eles falam que é uma teofania, mas não é verdade. Ele tem genealogia, viu? A Bíblia diz que ele não tem genealogia em Hebreus, mas é genealogia levítica. Ele não é da ordem de Levi, da linhagem de Levi. Para ser sacerdote tinha que ser da ordem de Levi. Por isso que Jesus é da ordem dele, porque Jesus é de Judá também. Ele é um personagem real, era rei de Salém, de Jerusalém, recebeu o dízimo de Abraão, né, e ele é um tipo de Jesus, ele já apontava para Jesus. É um personagem que tem genealogia, inclusive ele é da descendência de Cã, que deveria ser de Sem, né? Mas ele é da descendência de Cã, que é um dos filhos de Noé. Mas isso é um outro seminário. Por isso que hoje também não existe mais levita. Não, levita também esquece, viu? Eu faço parte do... Eu sou levita. Não, levita não existe mais. O levita, como que funcionava a hierarquia no Antigo Testamento? Levita, sacerdote e sumo sacerdote. Quando você chama alguém de levita no Novo Testamento, você está rebaixando ele, sabia? Porque hoje nós somos sacerdotes no Novo Testamento.
Todos nós somos sacerdotes. Porque a Bíblia não diz que nós somos reis, reino e sacerdote? Todos nós podemos interceder. Então não existe levita hoje mais. Os irmãos chamam de os músicos, mas não é levita, não tem mais. E assim, dentro da ordem dos levitas ainda existia 3 grupos: os gersonitas, os coatitas e os coraitas. Cada um tinha uma função. A família de Asaf, por exemplo, cuidava do louvor. Os gersonitas, aliás, os coatitas, eram os únicos que podiam montar e desmontar o tabernáculo, colocar a mão nas peças, pegar os varais, introduzir na arca para levar. Só os coatitas. Então, dentro dos levitas existia ordens de trabalho ainda. É outro seminário também, tabernáculo, né? Vamos ler o que a irmã perguntou, se tem base bíblica que tinha que ver Jesus para ser apóstolo. Abra sua Bíblia comigo, nos Atos dos Apóstolos. Capítulo 3. Melhor, capítulo 1. Versículo 20 em diante. Para não tomar muito. Atos capítulo 1, versículo 20 em diante. Quem achou? Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome o outro o seu principado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. Tá bom, tem. Perceberam? Tinha que ter visto Jesus desde o batismo até a ressurreição. Aí quando eles começaram a acusar Paulo de não ser apóstolo, olha o que Paulo vai dizer. Abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 9. Paulo aqui está muito bravo, porque eles estavam... Interessante, pastor, que os apóstolos queriam ganhar da igreja, mas não queriam que Paulo ganhasse. Eles eram egoístas, só eles que podiam ganhar. 1 Coríntios capítulo 9, a defesa do apostolado de Paulo. Olha o que ele está dizendo aqui. Vou ler com vocês, vocês vão acompanhar. Capítulo 9, versículo 1. Diz assim: não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus? Olha aí a pergunta. Nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, está falando dos outros apóstolos, viu? Certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também de fazer-nos acompanhar uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor e Cefas, que é Pedro, né? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Perceberam aí como que ele está bravo? Porque eles queriam ganhar da igreja, mas não queriam que ele ganhasse, né? Eles queriam bloquear ele de todo jeito, principalmente Pedro, viu? Tentou bloquear Paulo de todas as formas. Você vai lá para Gálatas, você vai ver Paulo com os pergaminhos e Pedro tentando bloquear ele. E depois ele vai falar assim: o irmão Paulo escreve umas coisas muito difíceis de interpretar, né? Que alguns, por não conhecerem, acabam distorcendo. Ele estava dizendo o seguinte: esse Paulo aí quer escrever umas coisas, só ele entende. Os problemas, irmãos, naturais que acontecem no seio da igreja, dos seres humanos, acontecia lá com os apóstolos também. Eles não eram super-homens, não. Eles tinham problemas também. E o salário do obreiro é bíblico, né? E Paulo vai dizer: acaso devemos atar, está escrito, vai citar o Antigo Testamento: não deveis atar a boca ao boi que debulha. Porque quando o boi estava trabalhando na eira, eles não podiam atar. Alguns atavam a boca para ele não comer o que sobrava da eira. Isso daí foi proibido por Deus. Aí depois ele vai dizer: acaso falo eu de boi? Ele estava falando do obreiro. O obreiro que trabalha no altar, viva no altar, porque o obreiro é digno do seu salário. Está escrito. Bom, irmãos, por hoje, deixar uns minutinhos aí para a gente fazer perguntas.